Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós temos estudado sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Ainda estamos no capítulo 2, né, irmãos? Como a conferência já é sábado, né? No culto de quarta-feira que vem, hoje eu vou tentar terminar o capítulo 2. E no culto de quarta-feira eu vou fazer os capítulos 3 e 4. Que é para os irmãos estarem cientes aqui do que nós vamos falar durante a conferência. Tá bom? Então, você que puder, venha quarta-feira ou assista, né, para conhecer um pouco sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Tá bom? Eu gostaria hoje que a gente meditasse em todo o capítulo 2, mas eu não vou fazer a leitura dele completo. Eu vou ler inicialmente um versículo, mas no decorrer da reflexão e da exposição aqui da carta de Paulo aos Colossenses, eu vou estar citando outros versículos do capítulo 2, tá bom? Então, vamos ler o versículo 1 e o 2 do capítulo 2. Tá? Capítulo 2 de Colossenses, versículos 1 e 2. Diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenho toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. Eu vou repetir só esse finalzinho. Para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Eu peço que o Senhor fale conosco e que nós venhamos ter uma clara compreensão dos Teus ensinamentos e das Tuas verdades. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Meus irmãos, hoje a meditação é no capítulo 2 da carta de Colossenses. E hoje eu gostaria de falar sobre conhecendo plenamente Cristo, o mistério de Deus. Se eu pudesse dar um título ao capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, esse seria o título: Conhecendo plenamente Cristo, o mistério de Deus. O texto que nós lemos, ele começou dizendo aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo falando: olha, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que eu tenho lutado, que eu tenho me esforçado, que eu tenho feito o possível e o impossível para vocês que ainda não me viram face a face, para que vocês fiquem sabendo de uma coisa. Como eu falei aos irmãos, Paulo ele começa a falar com os irmãos aqui, e a igreja de Colosso, assim como a igreja de Laodiceia, e que eles estavam sempre juntos ali, não foi uma igreja aberta por Paulo, mas Paulo cuidava dessa igreja. E nesse cuidado que ele tinha com essa igreja, ele falou: olha, vocês ainda não me viram face a face, eu ainda não tive como ir até aí, mas eu estou lutando para ir, eu estou me esforçando muito para ir, eu quero muito ir aí onde vocês estão. Eu fiquei sabendo aqui de coisas que têm acontecido no meio de vocês, e eu tenho um desejo enorme de ir até aí. E aí ele fala por que era esse desejo enorme. No versículo 2, ele vai dizer: olha, porque eu quero que o coração de vocês sejam fortalecidos. O desejo do apóstolo Paulo para a igreja de Colosso, e lembra, né, irmãos? Essa carta foi mandada à igreja de Colosso, mas foi mandada a ser lida onde também? Em Laodiceia, lembra? E por isso que durante a conferência que começa sábado que vem, nós vamos falar o quê? Sobre ameaças à identidade da igreja à luz de Colossenses.
e vamos refletir se a carta que foi lida, endereçada aos Colossenses, lida também em Laodiceia, essa carta ainda deve ser lida na Igreja Batista da Restauração, no Acre, agora no século 21. Essa é a reflexão que faremos a partir de sábado. E temos falado sobre esses textos aqui. E o Paulo vai dizer que, olha, eu estou me esforçando muito, porque eu quero que o coração de vocês seja fortalecido. Mas não é só isso. Além do coração de vocês ser fortalecido, no versículo 2, ele diz, e que o vínculo do amor entre vocês aumente. Ou tem versões que vão dizer assim, que vocês sejam unidos no amor. Paulo desejava que aquela igreja fosse uma igreja do coração fortalecido, e que aquela igreja fosse uma igreja unida em amor. Mas não era só isso, ele diz ainda, para que eu quero isso? Ainda no versículo 2, ele vai dizer, para que vocês tenham alcance o pleno entendimento. Como eu quero que vocês alcancem o pleno entendimento, eu preciso que o coração de vocês seja fortalecido e que vocês sejam unidos em amor. E aí ele vai fechar de maneira linda no versículo 2, dizendo, para que vocês conheçam plenamente o mistério de Deus. Aí ele põe uma vírgula e diz, Cristo. Por isso eu afirmo para os irmãos, Cristo é o mistério de Deus para o mundo. O mistério de Deus para o mundo é Cristo. Os colossenses, eles achavam que existiam, eles estavam sendo bombardeados pelo gnosticismo, e o gnosticismo estava dizendo que existia um conhecimento novo, um mistério novo, que levaria eles para o céu. Mas Paulo vai dizer, ó colossenses, eu quero dizer algo para vocês, o mistério de Deus é Cristo. Não existe nada mais especial, não existe nada melhor, não existe nada que seja mais importante do que esse mistério de Deus para a vida de vocês. Porque em Cristo, versículo 3 agora, ele vai dizer, Cristo é esse mistério de Deus, porque em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. Tudo está em Cristo Jesus estão todas as coisas, em Cristo Jesus está o tesouro, em Cristo Jesus está plenamente o ministério, em Cristo Jesus está a sabedoria, em Cristo Jesus está o conhecimento, em Cristo Jesus está tudo o que você precisa, tudo. Em Cristo eu encontro tudo o que eu preciso, por isso ele diz que Cristo é o mistério de Deus para o mundo. Por isso ele diz, eu quero que o coração de vocês seja forte para isso. Daí, meus irmãos, ele aponta 4 cuidados que os colossenses deveriam ter para que eles conseguissem entender plenamente Cristo. E eu gostaria de compartilhar com você esses 4 cuidados que estão no capítulo 2 de Colossenses. O primeiro cuidado, com raciocínios falazes. Assim digo, para que ninguém vos engane. A primeira advertência que Paulo dá à igreja de Colossenses, a igreja que precisa conhecer plenamente quem é Deus, a igreja que precisa conhecer que Cristo é o mistério de Deus. A primeira advertência é que tem sido enganada. Muita gente tem sido enganada hoje, enganada dentro das igrejas, e enganada dentro da própria religião. São argumentos que parecem ser convincentes, são argumentos que parecem que são bonitos. São pessoas que se vestem de ovelha, mas não são ovelhas, são lobos vorazes e querem destruir a igreja e querem destruir o povo de Deus. Por isso ele diz no versículo 4, ei, que ninguém vos engane com argumentos que parecem convincentes. A igreja, por não conhecer Cristo, o mistério de Deus, tem sido enganada, tem sido traída, tem sido abandonada. Eu tenho falado sobre isso para os irmãos aqui. A igreja durante muito tempo ela quis ser parecida com alguém. A igreja, fulano de tal é crente.
fulano de tal é crente. E eu falei sobre isso no domingo passado, quando eu falei sobre a reforma protestante. E no período em que Constantino se converteu, e as pessoas agora começam a ir para a igreja de maneira mais fácil. Ei, nós não precisamos querer ser parecido com o mundo. Nós não precisamos querer ser parecido com quem está fazendo sucesso. Nós não precisamos ser parecido com quem está no poder. Nós não precisamos ser parecido com quem está governando. Nós não precisamos querer ser parecido com quem é mais inteligente, com quem detém mais do conhecimento científico, teórico, prático. Não! Que ninguém vos engane com argumentos que parecem convincentes. Uma pessoa não pode falar misericórdia, graças a Deus, que a gente já chama de irmão. A pessoa não pode chegar, olha, você tem que ter fé, porque se você tiver fé, você vai conseguir, e se você conseguir, é Deus que vai estar na sua frente, você, glória a Deus, é um pastor. Não, irmãos, a igreja tem sido muito boba. A igreja do Senhor Jesus tem sido enganada de maneira muito fácil. Qualquer pessoa com qualquer argumento vem e quer logo confundir. E aí Paulo vai dizer, olha, eu estou ausente do corpo, contudo em espírito eu estou com você, no versículo 5. E eu me alegro com vocês. Aí ele diz no versículo 6, vocês receberam de Cristo o Senhor, andem como vocês receberam dele. No versículo 7 ele diz, vivam, como aqui na minha versão estou falando radicados, mas na versão mais tradicional vai dizer, vivam enraizados, vivam edificados. Versículo 7, vivam firmados em Cristo. Meus irmãos, nós precisamos estar fundamentados em Cristo, nós precisamos ter a nossa vida em Cristo, nós precisamos estar firme para que nós não venhamos ser enganados. Por isso que no versículo 4 ele diz, olha, para que ninguém vos engane. A pessoa cantou bonito, pregou bonito, emocionou. A pessoa, olha, eu estou até sentindo a presença de Deus. Você sabe como é a presença de Deus mesmo? Que ninguém vos engane com argumentos que parecem convincentes. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias, e nós estamos vivendo nos últimos dias, muitos virão em nome do Senhor Jesus Cristo, vão falar bonito, vão parecer que são ovelhas, vão parecer, e eles vão enganar a muitos, se possível até os eleitos serão enganados. Por quê? Porque não estão conhecendo plenamente Cristo, o mistério de Deus. Essa é a primeira advertência que ele fala aos Colossenses. A segunda advertência que ele vai falar está no versículo 8. Primeiro ele disse, no 4, ninguém vos engane com argumentos que parecem ser convincentes. No versículo 8 ele vai dizer, cuidado, que ninguém vos venha a enradar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento dos mundos, e não segundo a Cristo. Primeiro ele diz, que ninguém vos engane. E agora ele diz, tenham cuidado. Cuidado com o quê? Para que você não fique escravizado por filosofias inúteis. Mais um problema, meus irmãos. Muitas vezes a religião quer te escravizar com filosofias inúteis, com coisas que não fazem sentido, com coisas que são enganosas, coisas que o fundamento deles é a tradição humana, com coisas que são princípios desse mundo, mas não Cristo, a esperança da glória. Meu irmão, se Jesus estivesse aqui hoje, o que ele estaria fazendo? Anunciando as verdades, pregando as verdades, propagando o amor, ou fazendo outras coisas que a religião e que a igreja se propõe a levantar bandeiras que não são as suas. A palavra do Senhor diz, um dos nomes em hebraico do Senhor é Jeová Nissi, que significa
o Senhor é a minha bandeira. Ele é a minha bandeira. Eu levo Ele em todos os lugares. Eu levo Ele, simbolicamente, né? A gente tem aquela imagem lá do homem chegando na lua. E a primeira coisa que ele faz lá, ele pega uma bandeira lá dos Estados Unidos e pam, coloca lá na lua, né? Dizendo que eles chegaram lá, né? Que estamos aqui. Aqui é nosso território agora. Chegamos nesse lugar. E a nossa bandeira não é uma bandeira dos Estados Unidos, não é a bandeira do Brasil, não é a bandeira da Inglaterra ou de qualquer outro lugar. A nossa bandeira é Cristo. Cristo, Ele é a nossa bandeira. Por isso, onde nós vamos, nós temos que ir e temos que levar a Cristo. E este crucificado que morreu pelos nossos pecados. Por isso, Ele primeiro disse que ninguém vos engane com argumentos que parecem convincentes. Mas no versículo 8 Ele fala: tenham cuidado para vocês não se tornarem escravos de filosofias vãs, de coisas que não importam, de coisas que não são importantes. E, irmãos, muitas vezes nós somos escravizados com coisas que não são importantes. O profeta vai dizer assim também: não gaste o seu dinheiro com aquilo que não é pão. O que ele quer dizer com isso? Você tem que parar de gastar tempo, de perder tempo com coisas inúteis. Nós reclamamos que não temos tempo, nós reclamamos que não conseguimos ir para um canto, para o outro, nós reclamamos que o tempo está passando tão rápido, mas gastamos tempo com coisas que não edificam, coisas que não são importantes, com filosofias vãs, enganosas, que não nos levam para lugar nenhum. Porque em Cristo, versículo 9 vai dizer assim, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo, toda a divindade está nele. Em Cristo, todo o poder de Deus está nele. Como eu disse, em Cristo nós temos tudo. Não é quase tudo, não é a metade, não é uma parte. Em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Tudo. E ele continua no versículo 10, ele diz: também nele vocês estão aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Em Cristo, ele estava querendo dizer: ei, vocês aqui, Colossenses, estão com uma crença que os gnósticos trouxeram, que existe um caminho até chegar a Deus, e esse caminho tem que adorar os anjos, e você tem que ter um conhecimento especial para conseguir isso. Ele: não, isso está tudo errado. Você não precisa de ninguém para lhe levar para Deus. Você não precisa de ninguém para lhe representar diante de Deus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Porque Ele é o único mediador. Só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo o justo. E é Ele que nos purifica de todo o pecado. Por isso você, a qualquer momento da sua vida, onde você estiver, você pode cruzar os teus joelhos, você pode fechar os teus olhos, elevar o teu pensamento a Deus e falar: Senhor, me ajuda, Senhor, me salva, porque nele tem a plenitude da divindade, todo o principado, toda a potestade, todas as coisas estão sujeitas a Ele, todas. Por isso, meus irmãos, ele continua dizendo agora no versículo 11, nele vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo. Ele estava dizendo: olha, vocês não têm que ser presos mais por vãs filosofias, coisas que prendem a vida de vocês, porque o homem judeu, ele fazia a circuncisão, que era uma marca na carne, que identificava ele, que ele fazia parte da promessa do povo de Deus, identificava que ele fazia parte do povo de Deus. Mas agora ele está dizendo: ei, a marca não é física, a marca não é no corpo, a marca não é algo que alguém pode tirar ou colocar. O que Cristo fez na vida de vocês foi real, completo e definitivo, e Ele marcou o coração de vocês, a alma de vocês, porque Cristo, Ele é a circuncisão. Cristo é, não a circuncisão feita por mãos humanas, mas é em Cristo Jesus, com poder e com toda a glória.
Porque Cristo é a marca que você é um cristão. Porque Cristo é a marca que você pode ser liberto. Porque Cristo é a marca que você pode ter uma nova vida. Porque em Cristo nós temos uma alegria que vai muito além da alegria que o mundo dá. Para o mundo estar alegre, o time dele tem que ganhar, o político dele tem que ganhar, o amigo dele tem que fazer as coisas certas, em casa tem que estar tudo bem, o vizinho tem que estar tudo bem, no trabalho tem que estar tudo bem, tem que estar tudo certo para ele ficar bem. Mas não, meus irmãos, em Cristo Jesus, Ele é superior a todas as coisas. Nós não dependemos de outras coisas para ter uma paz na nossa alma. Nós não dependemos de coisas acontecendo, porque a minha paz, Jesus disse, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, mas a minha paz. Ele suprirá todos as nossas necessidades, segundo a riqueza da sua glória. Não é segundo as coisas que eu quero, de acordo com os resultados que eu preciso. Não, é em Cristo, é por Ele, é através dEle, é através de Cristo. Ele diz no versículo 12, porque com Ele, tendo sido sepultados, juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fosses ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele está dizendo, ei, você morreu com Cristo como Ele morreu, mas você também já ressuscitou com Ele pela fé. Pela fé Ele nos deu vida, pela fé Ele nos libertou de todo o domínio do diabo. Ele está dizendo aqui, que pela fé Ele nos ressuscitou com Ele, e hoje nós não vivemos entre os mortos, mas nós estamos diante de Deus. No versículo 13 ele diz, e vós outros que antes estavam mortos nas transgressões de vocês. Antes vocês estavam mortos, mesmo sendo circuncidados na carne. Antes, olha, antes você estava morto. Eu estava morto. Antes, mesmo circuncidado, mesmo tendo Bíblia, mesmo indo para a igreja, mesmo tentando cumprir rituais, eu estava morto. Ele diz, olha, vocês tinham a marca da religião, mas eram mortos. Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo e perdoou todos os nossos pecados. O versículo 13 vai dizer isso. Ele nos deu vida juntamente com Cristo e perdoou todos os nossos pecados. Por isso eu te digo, meu irmão, eu te digo, minha irmã, que ninguém te escravize, que ninguém coloque um jugo pesado sobre a tua cabeça, que não permita você seguir a Deus, que não permita você estar diante de Deus. Ele disse, olha, eu te libertei, eu te dei vida. Não foi a marca da religião, não foi a marca de uma denominação, mas foi Cristo na vida de vocês. Aí vem agora o texto que nós cantamos hoje, versículo 14. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual ele nos era prejudicial. Olha só, existia um escrito de dívida contra nós, e esse escrito de dívida contra nós nos era prejudicial. Existia um escrito de dívida, esse escrito de dívida era com quem? Você não devia nada para o diabo, você devia para Deus. Eu devia para Deus, porque foi Deus quem disse, não peque meu filho, não peque meu filho. Foi Deus que disse, a alma que pecar essa morrerá. Foi para Ele que eu entreguei a minha vida, foi para Ele que eu estava. Você não deve nada para o diabo, você não deve nada para o demônio, você não deve nada para o Pai do Santo, você não deve nada para a entidade, você não deve nada para essas coisas. Eu e você devemos para Deus. Foi para Deus que nós quebramos os nossos propósitos, foi para Deus que nós quebramos o nosso voto com Ele. Ele diz, e existia um escrito de dívida que era contra nós. O escrito de dívida era contra nós, e nesse escrito dizia, culpado. Nesse escrito dizia, merece a morte. Mas diz o texto, no versículo 14, mas ele removeu inteiramente,
cravou lá na cruz e nos libertou para a glória de Deus Pai. Todo escrito de dívida que era contra mim e era contra ti, não foi a marca da religião, não foi o paletó, não foi a calça, não foi o tamanho da Bíblia, não foi o versículo decorado, não foi o meu jeito religioso de ser, não foi nada disso. Jesus Cristo pagou o preço lá na cruz e todo escrito de dívida que era contra a minha vida e era contra a sua vida, todo escrito de dívida que era contra nós, Ele cravou lá na cruz e Ele nos libertou para a glória de Deus Pai. Todo. Por isso você não deve mais nada. Você não deve mais nada. Ainda pode sair cantando aí. Não posso pagar. Não posso pagar tudo o que eu faço. É tão pouco diante do preço que foi pago para me salvar. Eu não posso pagar. Por isso você pode entrar com ousadia na presença de Deus e falar com Deus e falar: meu Deus, eu te amo, meu Deus, eu quero te servir, meu Deus, eu quero estar diante de ti, porque não é a religião que faz isso, é Deus. Versículo 15 ele diz: e despojando os principados e despojando as potestades, publicamente os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles lá na cruz. A cruz é um lugar de triunfo. A cruz é um troféu de vitória. A cruz é um lugar que mostra que o Senhor prevaleceu, que mostra que o Senhor venceu. Na cruz é um lugar que mostra que todo escrito de dívida, eu olho para a cruz e eu vejo a minha vergonha, eu olho para a cruz e eu vejo o meu pecado, mas eu também olho para a cruz e vejo Cristo vitorioso, que venceu a morte, que ressuscitou e que me ressuscitou também pela fé e ressuscitou você. Por isso eu te digo, não se deixe escravizar. Não se deixe escravizar. Não deixe ninguém colocar um jugo sobre a sua vida. Não deixe ninguém escravizar a sua vida com filosofias, com vãs enganos. Porque Cristo fez tudo em todos. A primeira advertência foi que ninguém vos engane com argumentos que parecem convincentes. A segunda advertência foi: tenham cuidado que ninguém escravize vocês, porque Cristo já nos libertou. E a terceira advertência está no versículo 16, quando ele diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, de lua nova ou de sábado. Que ninguém vos julgue por causa de festa, de comida, de bebida, de lua nova ou de sábado. O que ele quer dizer com isso, meus irmãos? A terceira advertência que ele está nos dando é que os usos e costumes, é que as práticas tradicionais que nós vivemos, elas não são instrumento que devem ser para julgar a nossa vida. Ninguém deve julgar a sua vida pelo que você come, pelo que você veste, pelo que você está fazendo, pelo que você deixou de fazer. Ninguém deve julgar a sua vida. Ninguém deve condenar a sua vida. Sabe por quê? Ele vai dizer no versículo 17: porque tudo isso, comida, bebida, festas, lua nova, todas essas coisas aí eram sombras das coisas que haviam de vir, porque o corpo é de Cristo. Tudo era sombra, tudo era sombra, tudo, porque na verdade é que é Jesus o plano perfeito. Tudo era sobre Jesus, tudo sempre foi sobre Jesus. E o guardar o sábado, pastor, era sombra, querido. Não tem nada a ver. Não é a religião que está sobre mim. E comer carne de porco, carne de carneiro, carne disso ou daquilo. Ei, tudo era sombra. Nada disso era a essência de Cristo. Tudo era algo que estava sendo ensinado no momento para um povo, num lugar. Tudo era sombra. Que ninguém vos julgue. Que ninguém julgue em vocês
pelas decisões que estão tomando, pelo caminho que estão indo. Tudo era sombra, mas a realidade é Cristo. Só que eu preciso me lembrar. Então quer dizer que eu posso fazer tudo? A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas tem coisas que não me convém fazer. E eu sou tão livre, tão livre, tão livre, que eu até deixo de fazer algumas coisas, mesmo sendo livre. Eu sou tão livre em Cristo Jesus, que mesmo coisas que eu posso fazer, eu digo, eu não faço. E por que você não faz? Porque eu sou livre em Cristo Jesus. Porque eu posso não fazer, porque eu posso não ir, porque eu posso não me dedicar a isto, porque eu sou livre em Jesus. Ninguém pode julgar você, ninguém pode rotular você por isso ou por aquilo. A realidade é Cristo. E em último lugar, no versículo 18, a quarta advertência que ele dá é: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, efetuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprindo e bem vinculado por suas juntas e ligamento, cresce o crescimento que procede de Deus. O que ele está dizendo aqui, irmãos, no versículo 18: não permita que quem seja o árbitro, quem decida as coisas na sua vida, sejam pessoas que, com pretexto de humildade, com pretexto que adoram a Deus e aos anjos, com pretexto que Deus me disse, e depois Deus disse, com pretexto que Deus está me direcionando, e Deus não está direcionando coisa alguma, com pretextos de dizer, mas essa é a vontade de Deus, e amanhã já não é mais. Não deixe que pessoas assim venham decidir a tua vida, que elas sejam árbitros sobre a tua vida, pessoas com pretexto de humildade, pessoas com pretexto de voz de Deus, baseado em visões, baseado em coisas sem motivo, mas na verdade são coisas carnais. Então, som bonito aí, né? Estezinho gostou. Não deixe, não permita que vãs filosofias recheadas de conceitos religiosos, tradições, revelações, visões, venham se impor sobre a tua vida e sobre a palavra de Deus na tua vida. Não deixe, não deixe. O que o Paulo estava querendo dizer aqui aos Colossenses é que Cristo é quem deve guiar a vida de vocês. Não é outra coisa que guia a vida de vocês. Que Cristo é quem dá o direcionamento, que Cristo é quem faz as coisas, que Cristo é quem diz o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então ele diz que ninguém vos engane com argumentos que parecem convincentes. Que tenham cuidado para que não sejam escravizados com vãs filosofias. Que ninguém julgue vocês. E você não permita que tradições humanas, mentes pecaminosas, venham guiar você. E isso lhe impedir a receber o grande prêmio que é de servir a Deus de todo o coração. Essas foram as 4 advertências que Paulo deu à igreja de Colossenses e que eu considero cada vez mais vivas para nossas vidas. O inimigo aqui eram os gnósticos,
E hoje eu vejo que o inimigo é a própria igreja. A própria igreja tem vivido uma salada, irmãos, de coisas que ninguém se entende. Falado coisas que ninguém entende. Profecias que não acontecem. Irmãos, quando Deus fala, até o diabo obedece. Não tem esse negócio não. Não tem, porque faltou fé com Jesus, não. Quando Jesus fala, acontece. E se não aconteceu, foi porque Jesus não falou. Não tem meio termo. O Deus que eu sirvo é soberano, é eterno. O Deus que eu sirvo, eu já falei isso para os irmãos, e vou repetir, eu acho bonito e eu gosto de ver aquelas cenas de teatro evangélico, que tem a briga assim de Deus com o mal. Eu acho legal, fica até emocionante, aquela briga, né? E eu, meu Deus, quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar ali e tal? E sempre no final Jesus ganha, né? Mas deixa eu te dizer, na realidade essa luta é assim, ó. Jesus chega, o mal acaba. Não tem esse negócio de vamos tentando, vamos medindo força, né? Porque naquelas assim a gente, ufa, quase que Jesus não leva essa, né? Não fica parecendo? Mas não é assim não, irmãos. Jesus, ele prevalece sobre todas as coisas. Onde ele chega, o mal se rende. Onde ele chega, todos se calam. Tudo acontece pela soberana vontade de Deus. E é Cristo que é todos. E o mistério de Deus é Cristo. Por isso, vamos buscar a Cristo. Vamos ler sobre Cristo. Vamos falar sobre Cristo. Vamos ouvir sobre Cristo. Vamos cantar sobre Cristo. Vamos entender quem é Ele, o que Ele faz, como o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, na sua fraqueza, e o que Ele é capaz de fazer por mim e por você. Não tem como dimensionar o que Ele é capaz de fazer. Eu só sei que Ele é o Todo-Poderoso e que não há outro igual a Ele e não há quem se compare a Ele. É isso que Paulo disse aos Colossenses no capítulo 2. É isso que eu queria dizer para você e orar com você hoje também. Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante dEle? Na quarta-feira eu vou concluir essa mensagem de Colossenses. Tentar fazer o capítulo 3 e o 4. Na quarta-feira. Para que a gente tenha uma visão geral desse livro. Mas hoje isso que você compreendeu. Feche os teus olhos. Coloca a tua vida diante de Deus. E esse Cristo que é tudo que nós precisamos. Esse Cristo que é tudo em todos. Esse Cristo que é eterno. O que eu queria que você fizesse hoje é que você corresse para a presença dEle. Eu quero orar agora pelos enfermos. Você que está aqui nesse lugar representando alguém e precisa de uma cura do Senhor. Coloca a mão no teu coração. E o Deus que cura, que está aqui nessa noite, vai te tocar em nome de Jesus. Meu Senhor, eu te peço agora, Deus, olha para os enfermos. Olha para aquele Deus que entrou aqui nesse lugar precisando de um milagre. Olha, Senhor, para aquele que entrou aqui nesse lugar sem esperança, Deus. Meu Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor comece a tocar e a visitar agora, Senhor.
toda enfermidade, Senhor, seja repreendida da vida dos meus irmãos. Toda dor, Senhor, todo diagnóstico médico contrário, tudo aquilo, Senhor, que tem impedido de dormir, tudo aquilo, Senhor, que tem tirado o sono, que tem abalado tanto a vida em tantas áreas, Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Tu és o soberano Deus Todo-Poderoso. Eu nunca ouvi falar de um Deus semelhante ao Senhor. Eu nunca ouvi falar de um Deus que é capaz de criar o mundo e tudo o que nele há. Por isso eu te peço, meu Deus, toca agora no enfermo, toca agora naquele que está sofrendo, naquele que está angustiado. Deus, em nome de Jesus, e que a partir de agora essa enfermidade venha sumir, Senhor. Que a partir desse momento, Senhor, ele nunca mais sinta isso, Pai. Que a partir desse momento, Deus, aconteça algo no mundo espiritual, no mundo físico, no corpo, na alma, na mente, e que eles sejam milagrosamente curados, Senhor. Milagrosamente tocados. É o que eu te peço em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Receba sobre a tua vida a cura do Senhor, porque Ele é um Deus que cura, que restaura, que levanta o abatido e que ressuscita o morto. Em nome de Jesus. Amém?